Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes, todos aqueles que nos assistem via internet. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal para esta segunda sessão ordinária da 17ª legislatura. E sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão e solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Boa noite. Ofício 5717 do Executivo, comunicando veto total ao autógrafo 2231, projeto de lei número 3516, que dispõe sobre informação por telefone das UIs e UBS sobre exames efetuados. O veto sob o ofício 57/17 eu despacho as comissões competentes para emitir parecer. Ofício 5917 do Executivo, encaminhando balancetes da Receita e despesas dos meses de novembro e dezembro de 2016. Ofício 5917, balancete da Receita e despesa dos meses de novembro e dezembro da Prefeitura, fica à disposição de todos os vereadores. Projeto de resolução 117 da autoria da mesa que dispõe sobre autorização da sessão de sala para cada 15 dias durante 1 hora para a Secretaria de Saúde para programa contra o tabagismo. Projeto de resolução 1/17 dispõe sobre a autorização de sessão de sala do plenário desta casa para a Secretaria de Saúde durante 1 hora a cada 15 dias para o desenvolvimento do programa contra o tabagismo. Despacho as comissões competentes para emitir parecer. Projeto de resolução 217, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que institui o programa Câmara Cultural, regulamenta a resolução número 0914. Projeto de resolução número 2/17, institui o programa Câmara Cultural e regulamenta a resolução 9/14. Despacho as comissões competentes para emitir parecer. Requerimento 1717, de autoria do vereador Ricardo Peralta, solicitando ao Executivo construção de uma mureta e colocar terra no canteiro de flores na rua Ludovico Sanjorato, próximo à Serra da Paulista, no distrito de São Roque da Fartura, como ornamentação do bairro. Requerimento 17/17, de autoria do vereador Ricardo Peralta Delgado, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 1917, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando a pintura de faixa pare nos cruzamentos das ruas Guido Santicholi com a rua Hugo Mazola e rua Olímpio dos Santos. Requerimento 19/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, sou vice-presidente, eu coloco em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Esse cruzamento é aquele cruzamento onde houve um acidente, uma vez que faleceu uma criança de bicicleta. E eu estive no local, realmente é um cruzamento muito perigoso, ele cruza com 3 ruas, então eu acho de muita importância para a segurança para quem trafega ali. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 19/17. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício conforme requerido. Requerimento 2017, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando a colocação de placas com os aprendizes de proibido pescar no açude da Fonte Pratina, tendo em vista que os moradores do bairro estão comprando alevinos e os soltando no referido açude. Requerimento 20/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, eu coloco em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. O pessoal da Fonte Pratina me pediu para mim, é um lago que passou por uma restauração, ainda está em fase de terminar, e estão colocando peixes lá. Mas, infelizmente, a população está tirando peixes sem informação nenhuma, né? Então,
para poder conscientizar as pessoas, me pediram que colocasse placa proibido pescar lá. Obrigado. Continue em discussão, requerimento 20/17. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 21/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, solicitando do Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a poda de árvores na Praça Leonel Polvani, localizado no Jardim das Paineiras, tendo que em vista que os galhos encontram-se perto da fiação elétrica, atrapalhando o trânsito de caminhões. Requerimento 21/17, eu coloco em discussão. Essa parada, Pois não? é o bairro em frente à minha casa. É uma praça que realmente as árvores estão muito altas, está atrapalhando o tráfego de caminhões. Inclusive teve uma discussão no Face, né, de moradores lá me protestando contra o bairro e dizendo que eu como vereador não estava atendendo ele. Então por isso eu fiz esse pedido para o prefeito e ele disse que dentro em breve já vai fazer essa porta. Muito obrigado. Muito bem. Continue em discussão. Coloco o requerimento 21/17 em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficie-se. Requerimento 22/17, de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a operação tapa-buracos na estrada do Mirante da Lajinha, que dá acesso ao Mirante, tendo em vista que a mesma se encontra com muitos buracos e em péssimo estado de conservação, impossibilitando o trânsito de veículos no local. Requerimento número 22/17, de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 24/17, de autoria do vereador Fábio Ferraz, solicita do Executivo, juntamente com o setor de transportes, interceder junto à concessionária Renovias o estudo e a viabilidade da instalação de duas lombadas elevatórias na faixa de pedestre na Avenida Coronel Ernesto de Oliveira. Requerimento número 24/17, de minha autoria. Esse é um trecho da Coronel Ernesto de Oliveira, em frente à praça, em frente ao Lava Rápido, que tem 2 pontos de ônibus. Ali a gente tem uma leve curva, a gente tem 2 redutores que são distantes um do outro, a velocidade geralmente é alta para um trecho urbano. Então fui solicitado por moradores e comerciantes do local para que coloque, pelo menos na frente dos pontos, aquela lombada que já tem bastante em São João, lombada com faixa de pedestre, né? Visando principalmente a questão de desembarque de idosos e o alto fluxo de crianças e pessoas em geral, né? Por questão de segurança. Eu peço apoio e coloco o requerimento em votação. Continua em discussão, na verdade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Requerimento 25/17, da autoria do vereador José Sebastião Chodeiro da Silva, solicitando do Executivo para que estude com carinho a criação da Zona Verde no Bosque Municipal, com o intuito de cobrar para estacionar no local e reverter o dinheiro arrecadado em benefícios para o próprio bosque. Requerimento 25/17, de autoria do vereador José Sebastião Chodeiro da Silva, o Zito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 26/17, de autoria do vereador José Sebastião Chodeiro da Silva, solicitando que seja oficiado ao DR, solicitando a mencionada companhia a construção de calçado nos pontos mais críticos da estrada que liga bairros da Cascata, do ponto da Cascata ao bairro da Cascata, a fim de dar mais segurança para que as pessoas trafeguem por aquela estrada. Requerimento 26/17, de autoria do vereador, primeiro secretário Zito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quer fazer? Um segundo. Não.
Ali a cascata, Pão da Cascata, que muitos conhecem, tem lugar que não tem calçada, não tem nada. Não quero que faça calçada de fora a fora, porque é muito difícil, é muito caro. Só naquelas curvas, nos lugares mais críticos, para o povo ter a condição de passar. Porque se vir 2 carros, o cara tem que entrar no mato ali. É bem crítico mesmo. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Requerimento 26/17 eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Foi aprovado. Ofício conforme requerido. Requerimento 27/17 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando do Executivo determinar, através da Secretaria competente, a limpeza da Praça Jardim Moneda. Requerimento número 27/17 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo. Eu coloco em discussão. Posso falar? Pode. É que eu estive lá na praça e o pessoal lá tem reclamado bastante que no aparecimento de ratos e caranguejo, como tem muitas crianças que brincam lá, então pediram que fizesse a limpeza. Muito bem. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Requerimento 27/17 eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado. Oficie-se. Requerimento 29/17 de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente colocar redutores na rua Capitão João Urias, na Avenida João Urias e rua Antero José de Lima. Requerimento número 29/17 da autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira. Eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Foi aprovado. Oficie-se no sentido requerido. Requerimento 30/17 de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente transformar as ruas Joaquim Bandeira da Costa, Rua João Rabelo Junqueira e Maria da Silva Freitas, localizadas na Vila Dois Irmãos, a inversão de mãos de trânsito, a fim de melhorar o fluxo de veículos nesses locais. Requerimento número 30/17 de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira. Eu coloco em discussão. Essa palavra, presidente? Pois não. Ali é o seguinte, ali a circular que faz o Prata São João, ela estava passando ali. E eu já sofri isso com o ônibus da escola, é difícil ali. Então eu acredito que se você colocar uma mão ali e colocar um pare na esquina do fumbinho ali, é polêmico, mas vai ter que fazer, porque não tem como, a circular tem que atender o pessoal do São Judas, sabe? Então vai ter que pelo menos experimentar para ver se funciona. Eu acredito que vai funcionar. Tomara. Mas é polêmico. Muito bem. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Essa palavra? Pois não. Parabéns, vereador. Faz tempo, eu morei ali, olha, ainda naquela esquina não aconteceu um acidente maior de matar gente mesmo, um carro, bater, ônibus ali. Você vem Foi com o ônibus, muito você tem que bom. entrar na contramão para você fazer a curva. Exatamente. Se você põe o carro que sobe ali da ditinha ali, É. o cara que vem no par ele tem que parar, você sabe, dá pra você fazer a curva, o ônibus é grande. Não consegue. Não. Tem que dar ré. Muitas vezes quando eu morava lá, dava ré pro ônibus. E depois você estuda o estacionamento do lado direito, do lado esquerdo. É aí verdade. Você vai acertando, mas a inversão de mão tem que ter. Mas parabéns, viu? Muito bem. Já estava precisando. Obrigado. Continua em discussão. Também gostaria de fazer algumas considerações. Eu acho que é um problema frequente, né? Eu, inclusive, nos últimos 4 anos também fiz algo parecido, outros vereadores fizeram, porém a iniciativa é do Executivo. Tudo que vem de questão de trânsito, é a Prefeitura que tem que determinar através de decreto, né? Infelizmente a gente não foi atendido. Espero, Zé, você como motorista também vendo a dificuldade, que é parar um carro, encontrar de frente com o outro, e às vezes o pessoal para também, estaciona em lugar que não deve. Então eu desejo aí sucesso no requerimento e que seja atendido, né? Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Requerimento número 30/17 eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Requerimento 31/17 de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira,
solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente a colocação de lixeiras no Largo da Estação da Cascata e na Praça Luiz Bonilha Martins, no ponto da Cascata. Requerimento 31/17, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira. Eu coloco em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não. Ali também é um problema sério. Ali tem a feira no domingo e nós fomos fazer uma limpeza lá, só dar uma geralzona lá na segunda-feira. Tava uma sujeira lá que dá medo. E não tem lixeira, não tem nada, é só não quero jogar. Vai ficar na rua, fica na rua, o cachorro vai espatifar. O lixeiro não vai passar na segunda-feira, vai passar na terça. Entendi. Sabe? Então com a lixeira ali eu acredito que pode até não resolver, mas vai melhorar. Sim, muito bem. Continua em discussão? Só uma. Pois não. O Zé sabe, eu consegui 46 lixeiras, né? Estão lá no barracão da prefeitura, então isso é fácil. Consegui doação. Eu já estava pensando em pular. Consegui doação da FIOB de 46 lixeiras, então é só ótimo. Instalação delas. As lixeiras já estão lá, né? Essa que eu estava pensando em pular. Muito bem. Continua em discussão, requerimento 31/17. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantam. Foi aprovado, ofício no sentido requerido. Requerimento 32/17, da autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando DR a operação tapa-buraco na estrada que liga bairro do Ponto da Cascata até o bairro da Cascata. Requerimento 32/17, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade e ofício conforme requerido. Requerimento 33/17, da autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente a regularização quanto à poda drástica e corte após regularizado dar divulgação à população pratense. Requerimento número 33/17, também do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, eu coloco em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não. Isso aí também é um problema que aconteceu com o Luiz na esquina lá, que deu um problema danado. Ele não sabia que não podia fazer mais poda drástica, sabe? E ele fez a poda certa, só que ele fez uma poda drástica e não pode mais. Vai ter o caso que você vai ter que fazer, mas isso vai ser estudado. Então eu queria que a Secretaria, acho que a Secretaria do Meio Ambiente que deve ser responsável por Sim. isso, que faça um informativo ou sabe, regulamente e avise o pessoal, porque senão ele vai ser multado por não saber. E Sim. fez a poda certa. Ok, muito bom o tema polêmico. É. Continua em discussão, requerimento 33/17. Gostaria de fazer algumas considerações também, Zé, porque tenho acompanhado de perto o trabalho do Sorriso, toda a Secretaria de Obras também, assim como você tem atendido diversos pedidos. E realmente a gente tem uma lei, né, que regulamenta a questão de poda urbana, e ela não tinha em si a sua efetividade, né? Até o pedido para poda a gente tinha dificuldade em saber para quem fazer. Então esse é um pedido do secretário. Eu acredito assim que a gente, enquanto vereador, a gente pode auxiliar bastante nessa legislação para criar os critérios, né, e orientar a população da forma correta aí. Mas é uma importância legal. Quero aproveitar o ensejo e parabenizar a secretaria, né, pela atitude e vamos trabalhar junto aí para a gente possa regularizar da forma mais fácil, né, para a população, para que a gente consiga regularizar essa questão. E aí é o seguinte, vai ter caso que eu sou terminantemente contra, mas vai ter caso que você vai ter que fazer poda drástica e vai Sim. ter caso que você vai ter que fazer corte. Mas isso é em último caso. Sim, né? sim. Você podendo, eu acredito que... Tá certíssimo, muito bom o conteúdo do requerimento. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Coloco o requerimento número 33/17 em discussão. Aliás, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado, ofício no sentido requerido. Requerimento 34/17, de autoria da vereadora Regina Giannizello, que seja oficiado ao senhor prefeito para que determine a secretaria competente rebaixar as laterais do redutor que
de velocidade localizado na rua Rosalvo de Andrade Dias, número 264, pois com as chuvas intensas, este redutor chega a inundar o imóvel citado. Requerimento número 34/17, de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo Moraes, eu coloco em discussão. Essa palavra, pois não, presidente, essa residência, realmente, como é aquela descida da piscina do campo, a água desce com muita velocidade. E eu acho que já foi aumentado esse redutor, então funilou entre o meio-fio e o redutor. Então, quando desce a chuva forte, ele bate no redutor e entra dentro da casa da pessoa. Então, a pessoa só pede se desse uma rebaixadinha, uma coisa simples, né, de rebaixar para a água ter escoamento da água ali e não entrar mais dentro da residência da pessoa. Qualquer chuva inunda. Obrigada. A vazão é curta, né? É curta. Muito bem, vereadora. Obrigada. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Requerimento número 34/17, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado. Oficie-se no sentido requerido. Requerimento 35/17, de autoria do vereador José Sebastião Chiodeto da Silva, para que seja oficiado ao Executivo solicitando informações sobre quais as providências estão sendo tomadas em relação à antiga farmácia do Hélio, antiga pensão São Luís e do prédio São Paulo Hotel, tendo que em vista que os mesmos estão em estado de abandono com grandes possibilidades de ruir. Requerimento 35/17, de autoria do vereador primeiro secretário Zito, eu coloco em discussão. Eu gostaria de pedir a palavra para fazer algumas considerações sobre o seu requerimento, Zito. Esse é um assunto que eu venho acompanhando há muito tempo também. Já fiz o levantamento, inclusive, das multas e todos os tributos que os prédios, esses prédios, eles têm com o município, né? E ressaltar também que a gente tem a questão valor histórico-cultural, embora estejam, né, em estado de ruir, porém eles têm o seu valor e na verdade é o entrave, né? O próprio Conselho Estadual de Patrimônio Histórico, ele tem um parecer sobre toda a região central aqui da estação, não só desses prédios, mas da área histórica da cidade, e houve não digo inércia, mas até mesmo uma negligência, né, das últimas administrações no sentido de não trabalhar uma política, né? Porque o prédio, apesar de ter o valor histórico, ele é particular, ele não é público. Então a gente até se capacitou no sentido de ver quais são as soluções das cidades que melhor trabalham com esse tipo de prédio, com esse tipo de relação, e é urgente a necessidade que a gente tem de tomar uma iniciativa, né, de tentar recuperar ou fazer algum tipo de parceria para tentar recuperar o que está menos, né, menos ruim, aí, em estado de ruim. Então é um requerimento muito bom, um assunto totalmente atual, necessita de uma atenção bem abrangente aí do Executivo, das secretarias competentes, para que a gente tenha um desfecho positivo, no sentido de atender, né, a finalidade de patrimônio, que esses prédios voltem a ser esse símbolo histórico da cidade, né, mas que também atenda às necessidades dos proprietários e do poder público também. Então vamos aguardar a resposta, né, e parabenizo pelo requerimento. Só uma. Continua em discussão, pois não. Esse da farmácia do Hélio não dá restauração. Isso aqui vai acabar matando alguém caindo. Ficou 80 centímetros de calçada, as pessoas têm que transitar na rua porque o cara para. Então precisa tomar providência imediata aquilo dali. E o que restaura aquilo dali? O São Paulo Hotel ainda pode restaurar a fachada e fazer a parte do fundo. Mas bem onde passa a cidade, uma cidade turística, isso é abandono total. E isso está enrolando faz quantos? 20 anos isso? Sim. Não pode mais, né? O cara passa a cidade turística, vê um mausoléu desse caindo, vai embora da prata. Não tem condição. Continua em discussão o requerimento 35/17, pois não. Essa palavra, presidente. Pois não. Eu concordo com o Zito também. Eu acho maravilhoso esses prédios históricos restaurados, como a Câmara, né, e outros. Mas a situação que se encontra ali do seu Hélio da São Luís
Se era particular, então a gente tem que saber que posição vai ser tomada, porque se a pessoa particular não tem condições de restaurar e construir e deixar no mesmo padrão antigo, como que fica? Né? Que providência ser tomada então? Se tem como restaurar, tudo bem, maravilha, mas na situação que está, como ele disse, está arriscado a cair a qualquer momento e ainda machucar alguém. Aqui na São Paulo Hotel não, a fachada ainda está bem, né? Mas ali teria que ser analisado, né? Chamar técnicos ali para ver que situação que se encontra. Mas nós que somos leigos no assunto de arquitetura, eu acredito que mas nessa história, Regina, já faz 20 anos que isso está caindo e está e cada vez caindo mais e ninguém resolve. Certo. Com certeza, tem que ser tomada uma providência. Obrigada. Continue a discussão? Essa palavra? Pois não. Inclusive, essa semana eu estive olhando ali, do lado daqui para lá, tem uma abertura de mais de 1 metro. E pessoas podem entrar lá dentro. Realmente o prédio está caindo e vai causar um acidente grave. Eu acho que o poder público tem que imediatamente tomar essa providência. São 20 anos, eu fiz parte do patrimônio histórico da cidade, é muito polêmico, é uma discussão que não chega a um acordo, não chega a um fim, não tem como. Eu acho que, segundo na época, a pessoa da tesouraria diz que a parte de financeira está em dia, os pagamentos de tributos estão todos em dias. O São Paulo Hotel, sim, tem uma grande dependência, né? E a pessoa até quer reformar, mas ele não acha viável reformar do jeito que está ali. Ele quer fazer uma coisa moderna, uma coisa diferente. Mas como tem um patrimônio histórico nesse setor aqui, ele, não sei, eu acho que o poder público teria que tomar o mais rápido possível. Ou ele derruba, levanta no mesmo estilo, somente a fachada, a frente, mantém a fachada, o São Paulo que mantém a fachada, mas que tem que dar um destino, e rápido tem, como diz os ditos e diz, está muito feio, está ferrando a cidade, né? Nós temos uma cidade linda com 2 prédios detonados, né? Parece cidade fantasma, né? Eu então peço para que o poder público, o executivo, que ele resolva o mais rápido possível e a população que tome conhecimento que realmente tem que tomar um rumo isso aí. Eu acho que passa toda hora, né? Obrigado, presidente. Muito bem. Continue a discussão. Peço palavras. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores presentes. É uma discussão antiga, né? Como todos os vereadores já disseram. E na gestão passada, numa sessão solene, no qual o promotor de justiça de São João da Boa Vista, eu não me lembro o nome dele agora, tem vários promotores, ele disse: vereador, vocês teriam que tomar um rumo para esses prédios, porque isso aqui está ficando uma situação muito difícil e tem que ser urgente, porque isso vai causar uma situação desagradável para o município e para a cidade. E a gente tentou fazer alguma coisa, mas a gente não conseguiu chegar num acordo. O problema é chegar num acordo essa questão, porque de um lado alguém quer que isso seja restaurado com a fachada, coisa e tal, mas tem algumas coisas aí que fica difícil, que como a Regina disse, o proprietário às vezes não tem como restaurar esses prédios, e aí tem que chegar num acordo. Eu acho que tem que procurar o promotor. Acho que o promotor talvez tenha alguma ideia para ajudar também, porque para ele me dizer que naquela sessão solene essa questão, com certeza ele deveria ter alguma ideia. No momento eu não quis perguntar, entrar mais em detalhes, porque não era o momento adequado para estar resolvendo essa situação, mas se procurar o promotor, talvez ele tenha até como ajudar ou dar alguma dica, não sei, tá? Pode ser que sim. Muito bem. Obrigado. Continue a discussão. Só considerar finalmente aí, antes da gente do município estabelecer um conselho de patrimônio histórico, que é obrigatório, houve uma iniciativa de um conselho de São João da Boa Vista no sentido de embargar a demolição desse prédio, tá? Então ele ainda encontra-se sobre essa tutela do próprio Ministério Público. Talvez não seja o mesmo promotor, pelo Pode visto, ser que não né? seja. Eu acho que não. Então tem mais essa entrada judicial, né? No prédio aqui ao lado, que é a farmácia e a pensão. Então tem mais essa questão. Porém, fica nítido e evidente a negligência das administrações, tá? Não estou aqui para pontuar uma específica, mas algumas já passadas, dos proprietários também, e de umas políticas públicas, né? Porque como é que a gente vai conseguir recurso público sem ter
um plano, né, de patrimônio. As cidades, depois, quem tem interesse no assunto pode pesquisar, a melhor política municipal de conservação entre particular e poder público é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é exemplo na questão de restauração de prédios de valor histórico, em parceria com diversos órgãos, né, do governo federal, governo estadual. Enfim, vamos aguardar a resposta do requerimento para que a gente possa dar encaminhamento a esse assunto. Coloco o requerimento 35/17 em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 36/17, de autoria do vereador José Sebastião Chodedo da Silva, para que seja oficiado ao Executivo solicitando que interceda junto à Eletro no sentido de melhorar a iluminação da estrada que liga bairros da Cascata até Vila Nossa Senhora Aparecida, tendo em vista que há pontos escuros no local dessa estrada. Requerimento 36/17, de autoria do vereador primeiro secretário Zito, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quer falar? É a mesma estrada do problema do acostamento. Ela não tem iluminação, à noite ali está muito escuro. E algum ponto que tinha luz de poste, agora está sem luz por causa desse rolo da elétrica que a prefeitura está travando aí. Eu queria que colocasse mais iluminação. Porque você passa lá às 5 horas da manhã, isso para os moradores de lá. Passa 5 horas para trabalhar, é escuridão total. Então eles pediram para mim se tem jeito de colocar mais pontos de luz naquele lugar. Ótimo. Tá? Requerimento 36/17 continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Encontra-se sobre a mesa o balancete da despesa, balancete extra-orçamentário, em razão de bancos do Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2017. Balancete de despesa, balancete extra-orçamentária e razão de bancos do Legislativo, de janeiro de 2017. Fica à disposição dos vereadores e ciente arquivo-se aguardando o parecer do Tribunal de Contas. Terminado. Não, pode deixar. Aqui na mesa eu tenho um ofício da Unifeob, agradecendo o recebimento do ofício 28/17, que é onde a gente informa a composição da mesa diretora e de todos os vereadores dessa legislatura 2017-2018. João Otávio Bastos Junqueira, o reitor da Unifeob, deseja a todos os vereadores e a nova diretoria uma profícua gestão, desejando sorte à legislatura de todos nós vereadores. O despacho ciente arquivos. Terminado o material do expediente, agora eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratarem de assuntos de interesse do município ou requerimento verbal. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, conceda a palavra, Senhor vereador presidente, Ângelo. senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores aqui presentes, aqueles que nos assistem via internet. Gostaria de fazer um requerimento verbal, 2 em 1. Pode ser, senhor presidente? 2 em 1? Pode. Porque vai tratar quase do mesmo assunto. A questão é que lá no São Roque, academia ao ar livre não tem iluminação. Já está pronto, só falta fazer a ligação de luz. Aí o pessoal tem reclamado que durante a tarde, mais à noite um pouquinho, o pessoal gosta de fazer um pouco de exercício físico naquele local e não tem como fazer por não ter iluminação. Um outro caso que está acontecendo e talvez teria que ser urgente, acho que tem que ser bem urgente essa situação também, é que a parte elétrica do velório de São Roque deu problema e está sem luz. E se vier falecer uma pessoa, não vai ter luz. Como que vai fazer para velar uma pessoa no velório? Tá? Então deu problema na parte elétrica. Eu acho que esse requerimento verbal deveria o prefeito tomar uma posição mais rápida a essa questão, porque pode falecer uma pessoa de uma hora para outra e não vai ter luz naquele local por problema na rede elétrica. Então, esse é um requerimento verbal. Coloco o requerimento verbal do vereador Ângelo, 2 em 1. Eu coloco em discussão. Ô, senhor,
No velório ou é na rua? No velório e na rua. Na rua não tem, mas Na tudo rua, bem. Na rua, se não é possível, como o prefeito já disse que talvez não seja possível, até que a nova empresa que ganha a nova licitação, né? Então tudo bem, mas pelo menos dentro do velório, né? Tá bom? Continue em discussão, o requerimento verbal do vereador Ângelo. Só um segundo. Sobre o velório lá, estou sabendo que a firma que pegou para reformar o velório lá, ela tem a última parcela para receber. Eu sei. Então precisa ver na prefeitura isso, não autorizar o pagamento dessa última parcela, parece que tem mais coisa errada no velório. Não é só isso, tem outras. Estou sabendo que tem isso. Tem portas para ser colocadas ainda. Tem um monte de coisa lá, então ela está louca para receber essa última parcela. Mas de urgência a questão de arrumar essa parte elétrica do velório, porque pode ocorrer rapidamente, aconteceu Com certeza. um óbito Pode lá, dar um prazo para hoje isso. para amanhã, e não vai ter como velar essa pessoa Isso lá. deve ser pouca coisa também, deve ser Eu acredito que sim. Mas já faz um mês que teve um velório e já estava com esse problema. E não foi selecionado ainda o problema. Pode dar um prazo para essa firma rápida, aí se ela não fazer, se ela não acabar, pega essa última parcela e a prefeitura que faça, paga. Também. Terceiriza outra pessoa fazer. A questão é resolver o problema. É. Se a empresa não conseguir fazer o que tem que ser feito, a prefeitura tem que resolver esse problema aí, porque é um problema grave. É um problema que pode trazer uma situação bem delicada depois para nós, vereadores, até para o prefeito, para a administração. Para todo mundo, né? Para todas as pessoas, tá? Continue em discussão, requerimento verbal do vereador Ângelo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco o requerimento verbal em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado. E depois peço ao vereador que vá à secretaria para redigir o requerimento. Continua a palavra livre aos senhores vereadores tratar de interesse de assunto do município ou requerimentos verbais. Essa palavra, presidente. Pois não, vereadora. Eu Conceda gostaria a de palavra. solicitar do senhor prefeito, eu tenho tido algumas reclamações de algumas mães que queria saber por que tem interditado o parquinho da igreja Nossa Senhora Aparecida, único ali da Barrinha. O motivo era uma árvore que estava condenada. Acho que você deve saber. É maior problema. Né? O problema Mas foi derrubado. Uma galeria de esgoto ali e ela transborda na areia. Aquela areia vai ter que ser trocada. Está com vazamento. E elas estão pedindo abertura, então... Está esperando a ordem que parece que tem que passar pelo conselho para cortar, porque a árvore está seca. Certo. E além da árvore tem esse problema com a Sabesp que o Ricardo está tentando resolver. E a árvore já foi cortada? Não, ainda não. Não, está esperando a liberação. Então o motivo é mais pelo esgoto. Mas é o esgoto, que a árvore vai ser liberada. Tá, certo. Mas o problema é o esgoto, porque ele vai ter que trocar aquela areia tudo. E tem algum... Ele transborda e joga tudo para fora. E tem alguma previsão para isso? Você não Então, sabe? o Ricardo está negociando com a Sabesp. Vai ver o que a Sabesp faz, porque vai ter que arrumar primeiro para depois tirar, né? Certo. E é a parte deles, né? Tá certo. Obrigada. Muito bem. Continua em discussão o requerimento verbal da vereadora Regina. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado o requerimento, depois só proceder na secretaria para redigir o requerimento. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Eu gostaria. Pois não, senhor vereador. Eu peço que, já falei com o prefeito, inclusive hoje, e a pedido do senhor Avildo, né? A gente tem um problema da SAGE, entre a SAGE, o asilo e a nova creche. É uma água que está ali, está alagando tudo ali, né? Então, o senhor Avildo, com a permissão do presidente da SAGE, o senhor Avildo, ele deixou fazer a abertura no muro, né, senhor Avildo? Para que as mães pudessem passar com as crianças, os idosos, passassem por ali. E o prefeito que já disse que a verba já está aí, só que está faltando um projeto por burocracia. Então eu faço verbalmente para que chegue até o prefeito com um ofício, né, que ele possa, o mais rápido possível, fazer a canalização daquela água ali, que ali trafega muita gente da parte da manhã, acho que mais de 70, 80 pessoas. E quando chove, fica intransitado. E agora, com o problema que deixou passada, está dando problema na sala, está alagando a construções, os pedreiros estavam trabalhando, ontem eu fui lá, está tudo pisando em barro e lama, né? Porque então tem que ser solucionado o mais rápido possível. Se a verba já está aí, então eu peço para o senhor prefeito que ele tome as providências o mais rápido possível. Muito bem, Obrigado. vereador. Vice-presidente, senhor Luiz. Coloco o requerimento em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado o requerimento verbal, depois só passa para a secretaria o conteúdo para que seja redigido. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Senhor presidente, peço Pois falar, não. por favor. Eu quero só mais uma informação que o deputado federal Silvio Torres reservou de seu orçamento impositivo R$200 mil para Águas da Prata. E através de uma comissão do PSDB, formada pelo presidente Francisco, eu e o senhor Michel e o Manuel, e juntamente com o senhor prefeito Carlos Henrique, foi decidido a compra de uma ambulância simples e a maca réptil, retrátil, e uma ambulância de 7 lugares. Muito bom. E o senhor Francisco de Lima, presidente do meu partido, estamos agradecendo. E esse processo, tão logo tenhamos novidades por essa casa de lei e ao senhor prefeito. E agradecer isso no nome do senhor Edjame de Lima Vala também e da secretária Sandra Neves. Ótimo. Muito obrigado, vereador Maurinho. Então, anunciando aí uma possível vinda de uma emenda no valor de R$200 mil para aquisição de uma ambulância, né? Então, a gente agradece em nome do Departamento de Saúde ao deputado e que a gente consiga de fato, né, a ambulância. Muito bem, muito obrigado. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Você já falou? Mais um requerimento? É um som, você já fez? Não, fazer agora. Requerimento verbal. Requerimento verbal, na verdade. Conceda a palavra. De acordo com os artigos 5º, 33º CFE 58, 14º LOM, requeiro que Vossa Excelência, ouvindo no plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando que Vossa Excelência informe a esta casa as leis de forma de declaração ou certidão com a máxima urgência para fins judiciais que existe. Lei municipal que proíbe ao regulamento o uso de forno a lenha em padarias, restaurantes, pensões, hotéis, supermercados, laticínios, pizzarias e docerias em nosso município. Certo. Requerimento verbal do vereador primeiro secretário Zito, solicitando certidão, né, da prefeitura no sentido de saber se existe legislação. Isso é porque judicialmente a padaria da Prata, ela queima lenha lá nos fornos dela. E os vizinhos entraram na justiça contra esse tipo de coisa que ela está fazendo. Então a moça quer saber se existe lei, porque parece que já existia uma lei que deixava isso, ou se não existe essa lei. Certo. Porque isso aqui já foi pro fórum, já está tudo. Ok. Se tem essa lei ou não tem. Tá joia. Coloco o requerimento verbal do vereador Zito em discussão. Gostaria só de fazer um adendo. Eu acredito que esse requerimento tenha um teor mais de ser apresentado na justiça, né? Porém, pelo pouco que eu conheço, mesmo se o município não tiver uma lei municipal, todas as exigências e regulamentações estaduais ou federais cabíveis sobre o tema têm que ser aplicadas, né? Não é o fato do município não ter uma lei municipal que a gente pode queimar sem filtro, né? Então, vamos aguardar a resposta do requerimento para poder, né, proceder também essa lacuna legislativa, no sentido de elaborar ou trazer a âmbito municipal uma legislação mais ampla. Muito bom o requerimento. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, eu coloco o requerimento verbal em votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão. Foi aprovado por unanimidade. Depois só se vou promover a secretaria para registrar o requerimento. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Tratar de assunto de interesse do município ou requerimento verbal?
Antes de dar um intervalo para a ordem do dia, eu gostaria de fazer 2 comunicados aqui. Gostaria de informar oficialmente aos senhores vereadores da publicidade, através dos visitantes e da nossa TV Câmara também, que na próxima quarta-feira, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, a gente vai ter uma audiência pública referente ao projeto de lei do ano passado da criação da autarquia dos funcionários públicos municipais. É uma lei que já é um projeto de lei que já está indo para a segunda discussão. A gente já teve uma audiência com o Dr. Murari, que é um prestador de serviço da prefeitura, no sentido de aposentadoria, ele que toma conta dessa parte toda. Atualmente, todo o fundo de pensão é administrado pela prefeitura, e esse projeto ele visa criar uma autarquia onde os próprios servidores, tanto inativo quanto inativo, eles seriam os responsáveis por esse fundo, né? Então é um projeto que a gente precisa estar apreciando. Eu consegui essa audiência junto ao Dr. Murari para poder prestar esclarecimentos, não só aos vereadores, mas todos os servidores que tiverem interesse, sindicato, associação e a toda a população também, que é de interesse da população. Então ficou marcada essa audiência pública, quarta-feira, dia 8 de março, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, ok? Então peço aos senhores vereadores para que a gente também possa, né, no final dessa semana e no começo da outra, a gente possa estar estudando legal a lei, tirar todas as dúvidas para a gente, na quarta-feira, poder tirar todas as dúvidas, né, e ter uma votação segura desse projeto, que é muito importante, ok? Então fica dado o recado. Amanhã eu vou proceder à máxima divulgação possível, com publicação no mural, rede social e jornais, para que quarta-feira todos tenham saber da audiência pública. E eu acho que esse é o recado. Eu tenho outro recado, porém eu preciso pegar uma data e aí no final da sessão eu passo para todos. Então, agora eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa ver a questão da ordem do dia e retornar, ok? Intervalinho de 5 minutos. Muito obrigado. Sim, buscar o Biberti. Ai, eu fiquei com vergonha, precisou rasgar o coisa. Pra mim tem no sul. Só eu vai dar mão, eu vou te bater. É muito bom. É bom demais. Sim. Gostaríamos de saber a solicitação de colocar essa placa de proibido com essa Quem foi o certificado da vereadora? Ele é parente do
Pescar, gente. Quer dizer, daria, mas se fosse feito a Câmara daqui, então aqui a Câmara prometeu colocar legumes lá, porque nós da Associação do Lago fizemos um trabalho enorme para poder sensoriar aquele lago, entendeu? E criar um calçamento de volta, a iluminação, e está tudo isso para acontecer agora, está faltando a iluminação, entendeu? Já pediu para Brasil? Não, vou para pronto, o dinheiro está aí, é só questão que a empresa deu prazo. A empresa que pegou não deu conta aí cancelaram o contrato isso que o dinheiro perdido. Esse lado não tem, esse lado tem, já tinha. Mas já tinha. Porque sim, mas esse lado aqui. Esse é um procedimento antigo dessa senhora. Ela é antiquíssima lá. Então, quando a gente foi limpar o lago, falou para ela: nós vamos limpar o lago, mas vamos procurar colocar leguinho aí a Câmara aqui, o presidente da Câmara falou assim: não, nós vamos arrumar bastante alegria e vamos colocar lá. E aí eu acho assim que não é muito pescado. Tem vários carinhos de fora dele que chega lá, só com a carraça. Não pode. Porque se vamos ver como vocês vão para a associação. Então você, sabe, o país então, saber como que era a coisa. Nós que fomos atrás do antigo EPRN, conseguimos ser engenheiros agrônomos para fazer o projeto. Tudo dentro da lei, tinha que ser engenheiro florestal. Eu não tinha dinheiro, não tinha engenheiro. Nós conseguimos engenheiro para fazer o projeto, tudo. E nós que fomos no Mogi Guaçu, unidade, para conseguir aquela draga para desassorar. Pois é. Então, se não estaria lá até hoje, era só taboa. Então essa casa,
nós estamos explicando isso para você entender a vocês da organização, eu sei que vocês fazem uma gente tem detalhe na Quando vai ver alguma coisa, vou pegar seu telefone, telefone de vocês e não sabia que vocês faziam participação. Troca ideia, eu gostaria que vocês me participassem comigo. Vai ter uma reunião lá, vou passar o cartão para vocês, aí você faz outra coisa. Tudo bem. Quer ter vocês vão fazer uma reunião? Ele falou, seu Luiz, vem aqui, dá um pulinho aqui, ó. Alô, meu cara. Mas é bacana, o trabalho de vocês diferenciado que realmente está muito bonito. Olha que dá pra vocês. Vamos falar uma coisa para o Brasil, a gente tem detalhe, troca muito que às vezes acontece lá, nós temos envolvimento lá. Aonde a população ajuda. Agora nós estamos com um problema com isso, vou detalhar para você. O problema da rede de energia elétrica. Passa um caminhão alto, bate na rede, danifica, e o pessoal fica sem iluminação pública. É uma secundária que atravessa a avenida, tem que me passa para mim na rua, Já, anota aí, a avenida Chico Gomes da Silva. é uma secundária. Você estava com ele aqui, pô. Aí eles colocam a placa. Daí uma sai na outra e estaciona só no batente. Tem garagem? Tem. Vai montar a rua? Deixa quieto. Tem garagem? Faz o seguinte, parceiro, aí vai Dá pra parar? Não dá pra parar. Não é? Nós não pedimos pra fazer aquela coisa daquele jeito. Você está com o nome do Pedro do São Roque? Agora você deixa isso no acabou de falar. Você deixa isso no porque eu tenho contato melhor. Eu muito contato melhor. Mas eu ajudo o Maurinho. Eu ajudo o Maurinho. Se o Maurinho aí vai deixar aberto os Mas eu posso ver o velório, o velório vai pro velório. Não é aquela vela que usa no mar, não. Mas é porque tem uma distância boa, mas eu não consigo ver das outras barrigas, não é exato? Nem no velório, tem suficiência se Ah, tá pra achar que eu Porque lá tem paz no velório. Aqueles que não tem paz, o diabo entra fez novo, ficou uma belezinha. Não terminaram ou já? O problema é que a tem que ter uma conexão. E aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Então, não precisa muito, né? A minha casa é 8 anos. Se eu te olho em 4, tem um empresário interessado. faz ideia de você passa o nome. Isso que eu ficava ali, o anjo, ficava ali, batendo, me levou 8 anos no máximo. O Diego não pode pôr dinheiro. Então, obrigado. Quando ele precisa do requerimento, Tá vendo? mas Não, você eu não achar sei um outro. Não tem banco porque não tem policiamento. Aí não tem transporte porque não tem. Isso não é um problema. Não,
Rapaz, eu não sei como é que vai fazer, mas a coisa, a situação fica muito. Nossa. Do que? Aí tudo, né? A cidade, o bairro São Roque tá numa escuridão danada. Não tem Tá o quê? escuridão, não tem. Escuro, né? Prata também. Tá passando, né? Tem um lugar lá que não. Gente, tá, nossa, tá muito difícil. Depois o negócio. dessa autarquia que a gente vai fazer audiência, vamos fazer uma audiência sobre aquele projeto de lei de iluminação também. Porque tem que dar encaminhamento nisso aí, né? Descontável. Não, já é a prefeitura. Ele é de Samuel, já é a prefeitura. Só que a prefeitura é uma empresa. É concessionária, né? É, concessionária. Aí se dá, olha só os vereadores, né? Tudo no recreio. Parece intervalo de escola que a criançada continua brincando. Né? Mas é igual o prefeito de São Paulo, João Dória. Acelera! Isabel, Acelera! Acelera, Acelerando aí, não tem muito quantos projetos? Eu não vi os projetos que é. são 5, né? Aquele que pediu vista Não vai tem entrar aí hoje. Tem, mas tem pedido de novo. Ih, tá complicado. Vou falar sobre esse assunto. Eu tenho uma lei igual. Oi? Já tem uma lei igual. Bota conta isso aí. Já tem uma igual? Tá gravando? O que eu ia falar? Escutou a campainha? Agora eu escrevi, né? Começa. Onde que nós estávamos, né? É isso aí. Ordem. Senhores vereadores, senhores visitantes, por favor. Só para constar, o recado que eu ia dar é sobre o curso para vocês, novos vereadores, que a gente está em processo de cotação. Já chegamos a depois de 6 cotações, a gente chegou numa cotação boa. Quem vai ministrar esse curso é o Senac, tá? É o Gustavo Coelho, o nome do profissional. Vai ser feito em 2 sábados. Vai ser dia 18 e 25 de março. Porém, os horários ainda, acredito que vai ser de manhã, mas a gente não tem a confirmação, tá? Então, só para a ciência, a gente já deixa anotado essas 2 datas. Serão 2 sábados, com direito aos 9 vereadores e aos servidores da casa estarem acompanhando o curso. E fico pro dia 10 da próxima sessão para passar os horários certinhos para todos nós podermos comparecer. Pois é. Curso de capacitação, na verdade, é de iniciação dos novos vereadores que solicitaram, né, para poder estar orientando sobre os direitos, os deveres, né, dos vereadores, regimento, lei orgânica, os processos, procedimentos, no sentido de qualificá-los, né, capacitar e qualificar. Ok? Então fica inicialmente dia 18 e 25 de março, tá? Reabertos os trabalhos, solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta da ordem do dia. Processo 597-16, discussão única, projeto de lei número 5016 do Executivo, que dispõe sobre o controle e bem-estar das populações animais, bem como sobre prevenção e controle de vetores, animais sinotrópicos e zoonoses do município de Águas da Prata.
Processo 597/16, projeto de lei 53/16, está errado aqui, do Executivo. Esse é um projeto de lei da última administração, foi protocolado no dia 7 de dezembro, deu entrada no expediente no dia 10 de dezembro, na última sessão, e ele voltou agora. Colocamos em votação na última sessão, houve um pedido de adiamento do vereador, nosso vice-presidente, senhor Luiz, e nesse processo a gente teve conhecimento que já existe uma lei com os mesmos teores. Então, no sentido, acredito que de tomar alguma iniciativa da prefeitura, o senhor Luiz, juntamente comigo, a gente fez mais um requerimento para adiar por mais 2 sessões. Esse é um assunto que, embora exista esse projeto de lei, a gente já tem uma lei sobre o tema do ano de 2003, né? E a gente tem uma lei de 2016 também, lei número 2227, que dispõe sobre o controle de reprodução de cães e gatos no município de Águas da Prata. Então, só para deixar a par dos vereadores, eu acredito que, conversando hoje à tarde informalmente com os vereadores que estiveram presentes, né, acredito que a gente possa estar fazendo no começo de abril, que 2 sessões a gente votaria dia 10 de abril. Antes dessa data, a gente está procedendo uma sessão temática, começo de abril, para juntar o Executivo, Secretaria do Meio Ambiente, as ONGs interessadas, clínicas, faculdades, para a gente de fato avançar nesse assunto, né? E trabalhar a legislação dentro, respeitando a lei que já existe e trazendo essas novas normas como uma emenda a essa lei que já existe, né? Então me comprometo aí a estar fazendo essas emendas, a ler os 2 projetos e trazer o que está no novo para o antigo, fazer esse projeto, e no próximo dia 10 a gente já dá a entrada, tá? Então, o requerimento 23/17 requer adiamento por 2 sessões desse projeto de lei. Eu coloco o requerimento em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Então, o processo 597/16 ele fica adiado por mais 2 sessões. Processo 601/16, discussão única, veto ao autógrafo 2240, projeto de lei número 55/16, de autoria da ex-vereadora Fátima Regina, que dispõe sobre alteração na lei número 1770, dígito 8. Esse é o projeto de lei do último ano, está devidamente formalizado. Houve um veto do atual prefeito Carlos Henrique, e então a gente hoje aprecia o veto. Então eu coloco, acho que o tema todos sabem, seria uma alteração na questão do cargo de secretária de assistência social, que não precisaria ter cargo, o prefeito vetou, ele acredita que tem que ser, e eu coloco então o veto em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis ao veto permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. O veto foi aprovado por unanimidade, então o processo 601/16 ele vai arquivado. Só informar o Executivo o acato ao veto. Processo 603/16, primeira discussão, projeto de lei número 57/16, que dispõe sobre o plano diretor do desenvolvimento urbano, PDDU, do município de Águas da Prata. Esse projeto de lei 57/16, também da última administração, teve a entrada na última sessão, agora ele vem a primeira discussão, e é um projeto de lei extenso, e houve aqui um requerimento número 28/17 da vereadora Helena Montes Fernandes, solicitando 3 sessões para melhores estudos do processo 603/16, que
que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Águas da Prata. O requerimento eu coloco em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhor vereadores, visitantes, como relatora, peço adiamento do processo 603/16, projeto de lei 57/16, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Águas da Prata, pelo motivo de estudarmos melhor e ouvir todo o segmento da sociedade pratense. E por se tratar de assunto de enorme relevância para todos nós, onde vamos definir os rumos de nossa cidade com audiências públicas. Eu não cheguei a ler todinho, mas como relator, eu pedi para o jurídico aqui da Câmara, e ele também deu esse parecer, então eu passo ao presidente que marque audiência. Nós temos que ver isso muito bem, porque como é que faz, né? Sim, certo. Nós temos as praças lá em cima, que nós temos que tomar muito cuidado, porque eu ouvi falar que uma clínica talvez viria para cá, você vê, é o centro da cidade, é lá que se faz uma festa. Então a gente precisa, antes de decidir, né? Ver direitinho, tá? Obrigado, viu, senhores vereadores, Bem, que vereador. entenderam, né? Porque eu pedi Justificando o pedido de requerimento. Ok. Só estou justificando. Muito bem lembrado. É um tema realmente muito complexo que, inclusive no parecer jurídico aqui, ele recomenda que essa discussão e aprovação seja feita com ampla participação da população da cidade. Isso. Dando-se a devida publicidade ao seu trâmite e convocando audiências públicas. Isso. Então, o requerimento de adiamento por 3 sessões, conforme justificado pela vereadora Helena, continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco o requerimento em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado por unanimidade, então processo 603/16 fica adiado por 3 sessões para melhores estudos. Processo 917, discussão única, projeto de lei número 5616, de autoria do ex-vereador Luiz Alberto, que dispõe sobre a denominação do próprio público passarela que liga a Praça Basílio Sisquim, Avenida Washington Luiz com Orlando Costa. Processo 9/17, discussão única do projeto de lei de autoria do ex-vereador Luiz Alberto, dispõe sobre a denominação daquela passarela que liga a praça ao bosque, no caso, né? Homenageando aí o senhor Orlando Costa. Ele tem parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável, devidamente justificado a homenagem. Então, eu coloco o processo 9/17 em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Vai a sanção do senhor prefeito, despacho. Processo 1017, discussão única, projeto de lei número 4216, de autoria do vereador Fábio Ferraz e ex-vereador Luiz Alberto, que concede título de comerciante do ano ao senhor José Roberto Nascimento, Pelezão. Processo 10/17, discussão única, na verdade é o decreto legislativo, tá? Só título de correção, número 42/16, título de comerciante do ano ao senhor José Roberto Nascimento, Pelezão. O processo ele está devidamente justificado, tem parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, então eu coloco processo em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade o despacho a promulgação do decreto. Terminado o material da ordem do dia, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal.
Esse é o momento que os vereadores têm para fazer explicação pessoal e eles não podem ser interrompidos, tá? Se alguém queira fazer o uso para explicação pessoal, esse é o momento. Fiquem à vontade. Ninguém querendo fazer o uso? Senhor presidente, eu quero. Pois não. Sabe, eu queria deixar aqui, dar os parabéns. Eu estou morando agora aqui na Barrinha, bem em frente à casa da mãe da Tatiana, e eu vi o trabalho que até a vereadora faz, a filha do... até filha desse que está dando nome ali, né? Do Londinho e tal, para conseguir as cadeiras de roda. É neta, então... tá. Para conseguir as cadeiras elétricas, e eu, pela primeira vez, como eu moro em frente, eu observei todo esse pessoal trabalhando, mas trabalhando a noite toda, o dia todo. Olha, é um trabalho abençoado, e eu quero deixar aqui, viu, Regina, que celebra a família da Tatiane, a tua, e todos aquele pessoal que for pôr o nome aqui, não sei, né, de tanta gente boa que estava lá ajudando, e que nunca termine esse trabalho. Que Deus abençoe muito vocês, a família, que Deus dê em dobro. É um trabalho maravilhoso, para mim. Não podia deixar de registrar isso aqui. Muito bem registrado, vereadora Helena. Continua a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Então eu peço a palavra para agradecimento, mas não só para mim, depende de todo mundo, a cidade inteira ajudando, né? Eu falo que Águas da Prata é uma cidade de irmãos, de família, porque se todo mundo não comprasse as pizzas, a gente não conseguiria. Então a gente põe a mão na massa, mas se não tivesse quem comprasse, nós também não teríamos o que fazer. Então, obrigada a toda a população, todo mundo que colaborou de alguma forma. Ganhamos uma bicicleta de uma pessoa que não quis se identificar, ganhamos dinheiro também, né? Algumas pessoas colaborou em dinheiro, então por isso o dinheiro deu para comprar, já encomendamos a cadeira, né? Daqui uns 20, 30 dias está chegando aí. Mas é um trabalho de toda a população, não é só meu, nem só da Tatiana. Obrigada. Viu? Muito bom, parabéns, vereador. Parabéns. Iniciativa. Pizza muito boa, por sinal. Que bom. Obrigada. Continua a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Pois não. Particularmente eu quero agradecer o senhor Avildo pelo trabalho da SAGE que ele tá disponibilizando para a cidade. Eu acho que eu, como faço parte, a Regina também faz parte da diretoria, né? Eu acho que é um trabalho que muitos aqui, acho que nem todos conhecem, né? É um trabalho que vem dando nome na cidade, vai dar um grande nome, vai ter uma ajuda muito para nossas crianças. Eu peço para que daqui para frente, acho que dentro de alguns meses, né, a gente já tenha uma conclusão do prédio para a pessoa conhecer e ver o que é esse trabalho, né? Então eu peço para que todas as pessoas que passem por lá, que orem por aquilo, que divulguem, que mostrem para a população que realmente em Águas da Prata há pessoas interessadas em fazer trabalho sério. No caso da Regina, que faz as pizzas, o grupo que faz parte, lá agora da Forte Platino, eles fazem parte do grupo também lá. Parabéns ao trabalho deles. O senhor Avildo, o irmão dele, a esposa do seu Luécio, minha namorada dele que está aqui, todos fazem parte dessa comissão. Então eu quero agradecer, gente, a todos os pratenses, né, que fazem um trabalho diferenciado, que realmente, né, parando que essa cidade para de ser aquela cidade de 1 e 2, que some, compreende? Que faça o bem para a população. Então tem muitas coisinhas que vão passar por aqui, talvez entre em polêmica, né? Eu peço assim que a população entenda que muitas vezes a população precisa entender que muitas vezes uma lei que seja aprovada aqui, não é que nós queremos tirar direitos de algumas pessoas, mas muitas vezes a gente precisa somar, porque nós tiramos de 1 e 2, mas não dá para 8 mil. Hoje nós fazemos um projeto de lei aqui que a pessoa não fica feliz, não fica contente, mas que muitas vezes foram feitas leis lá atrás que está prejudicando hoje o andamento da prefeitura. Então eu peço para a população que eles nos entendam. O tal de Facebook é uma arma muito boa para levar as informações, mas tem muitas críticas às vezes são feitas que a população faz,
ofendem, né? Precisa parar, né? Eu acho que a minha crítica, o que eu tenho, assim, que a gente precisava é ver o que é bom. O que é bom para todos, o que é bom para a maioria, o que é bom para a Águas da Prata, o que é bom para o futuro da cidade. É o que eu peço, né? Que todos nós que fazemos parte da diretoria, ou de Câmara, ou de entidades, e que a gente se una sempre num bem comum, fazer o melhor para Águas da Prata. É isso que eu dizer. Bom, seu Luiz, nosso vice-presidente, usando da explicação pessoal para agradecer, realmente é fundamental, né, a participação de todos, não só das associações, mas também da população em si, né, a participação. Agradeço a presença, é importante que as pessoas venham, participem. Espero que estejam acompanhando também na TV Câmara. E é o nosso papel, né, do Legislativo, é a casa de debate municipal. Eu acho que não há ambiente mais democrático do que esse ambiente mesmo. Então, continua em explicação pessoal. Palavra livre aos senhores vereadores que ainda não fizeram uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Eu quero agradecer a Sabesp, que eu fiz aquela cobrança deles, os tapa-buraco. Certo. E eles já começaram a fazer aquele serviço que nós pedimos aquele dia, conversando com o seu Luciano e com o Zé Carioca, né? Isso. E eles, aqueles buracos que eu reclamei, que eles tampam de qualquer jeito e tal, eles estão refazendo os buracos. Já começaram na bandeira da costa. Então, isso aí, Zito. Tá indo. Muito bem, fica registrado então o agradecimento do nosso vereador, primeiro secretário Zito, o respaldo da Sabesp. Eles estiveram presentes aqui há umas 2 semanas atrás e nem precisou, né, de requerimento, foi na conversa mesmo. Que bom, continue assim. Vocês empenhados, né? Que a gente procure o máximo de órgãos, de entidades responsáveis aí. A gente tem total arbítrio para isso, já somos legitimados para representar a nossa sociedade. E a cobrança é o principal fator, né, dos vereadores. A gente sai na rua, a gente sabe que quer ser cobrado, né? Então continue firme, que talvez de tudo a gente não tenha resposta, mas o que a gente tem realmente é gratificante e dá valor, né, à sociedade no sentido de melhorar a nossa cidade cada vez mais. Então ficou registrado aí a explicação pessoal do vereador Zito. E os que não fizeram uso, no momento, se quiserem, podem ficar à vontade para fazer em explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer o uso para explicação pessoal? Então, excepcionalmente, esse mês de março a gente tem 3 sessões devido ao feriado de carnaval, né? A gente teve agora dia 2 hoje, seria a última de fevereiro. Então, gostaria de convocar vocês para a próxima sessão ordinária, a terceira dessa 17ª legislatura, que vai ser no dia 10 de março, uma sexta-feira, semana que vem, às 20 horas, ok? Eu agradeço a presença de todos e desejo a todos uma ótima noite e um bom retorno às suas casas. Muito obrigado.